Cicusp, porque, como eu estava explicando para o Silvio e para a Ana Paula, eu participei do Cicusp na minha graduação, do 7º Cicusp em 1999. Bom, e aí o título que me deram, né, é sobre carreiras científicas. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e aí a gente começa a falar sobre isso. Bom, o título é carreira científica, mas podia bem ser você só estuda ou também trabalha? Porque isso é algo que vocês vão ouvir bastante se vocês seguirem no mundo acadêmico. Mas eu garanto para vocês que vocês vão ver que é muito trabalho. E é um trabalho bem recompensante, na verdade. E outra coisa que eu queria falar logo de começo é que eu não sou coaching, eu não fiz marketing, não fiz MBA, então, na verdade, eu não sou um profissional dessa área de ficar motivando alunos. Então, a única coisa que eu gostaria de falar é um pouco da minha experiência como aluno de graduação em pesquisa, depois pós-graduando, pós-doc, até virar professor. Então, eu não vou mudar o mindset do revisor 3, não vou controlar o seu índice H, transformar o seu Lattes. A única coisa que eu gostaria de falar é um pouco de algumas lições que eu gostaria de ter escutado quando eu estava na graduação fazendo pesquisa. O que eu posso dizer é que eu sou docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e atualmente eu sou vice-diretor ao lado do diretor Humberto Ferraz, lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E o meu laboratório, fisicamente, ele fica no Centro de Inovação da USP, que é esse prédio novo, bonitão aqui, ó, que eu espero que depois da pandemia vocês possam conhecer. O laboratório, ele é relativamente grande, então ele tem espaço para as pessoas lerem, fazerem reuniões, analisarem um monte de coisa, jogar FIFA Soccer aqui, tá vendo? E durante a pandemia, a gente utilizou a nossa expertise em bioinformática para poder desenvolver ferramentas computacionais, desenvolver aplicativos, trabalhar com epidemiologia, trabalhar com biologia de sistemas e análises moleculares e também testes diagnósticos para a Covid-19. Então, durante a pandemia, a gente se voltou para trabalhar com isso, né? Isso é o máximo do que eu vou falar sobre mim, pessoal, porque, na verdade, a palestra não é sobre mim, mas é sobre vocês, né? E vocês, eu sei que tem muita coisa na cabecinha de vocês que estão preocupando vocês, né? Então, quando vocês estão lá na bancada, vocês estão pensando, né? Pô, como é que vai ser o Cicusp desse ano? O que eu vou fazer depois da graduação? Tem que publicar mais? Como é que eu vou conseguir bolsa? Será que a gente vai ter congresso esse ano? E além dessas preocupações, tem muitas outras que ainda afetam a sua cabeça, como síndrome do impostor, como é que você vai pagar aluguel, Netflix, quando você vai poder tomar vacina, será que você pegou Covid daquele cara no elevador? Como é que eu vou responder aquele tio do Zap lá? Então, tudo isso preocupa vocês e é muito... todo mundo entende essas preocupações. E eu tento me colocar no lugar de vocês para dar essa palestra. E tem uma outra preocupação que eu também tenho certeza que alguns de vocês já tiveram, é o fato de que parece que a competição está aumentando, né? Então, isso aqui é um gráfico relativamente antigo que mostra, por exemplo, o número de títulos de doutorados concedidos, né, nos Estados Unidos e o número de empregos na indústria, tá vendo? Então, enquanto as pessoas com doutorado vai aumentando, o número de empregos na área acadêmica não aumenta, né, nesse mesmo nível, né? Então, se você for olhar, por exemplo, o nosso reitor, o Varran, o professor Varran, ele defendeu o doutorado dele em 1982. Não, parecia que a competição era um pouco menor do que quando eu defendi em 2007, que está aqui. Imagina quando vocês defenderam agora, né? E, obviamente, para conseguir um doutorado naquela época do professor Varran também não era um trabalho nem um pouco fácil, né? Se a gente for olhar só para o Brasil, de 1996 para 2014, houve um aumento de 486% do número de doutores. Bom, isso era tudo que eu queria falar, mas que eu quero deixar claro que não é para vocês entrarem em pânico. E o motivo de não precisar entrar em pânico é porque eu vou revelar para vocês o segredo das universidades estaduais paulistas, né? Então, ano passado, a gente escreveu, eu e o professor Daniel, um artigo no Jornal da USP que meio que fala isso, né? Ele fala que não é que os professores da USP dão aquelas aulas tão maravilhosas que em 4 anos conseguem transformar um aluno ruim num aluno maravilhoso. O segredo é que, através da pesquisa, a gente consegue trazer alunos brilhantes
que vão fazer pesquisas brilhantes, que vão tornar a faculdade ainda mais brilhante. Então, a pesquisa ajuda a atrair os bons cérebros, vocês, e isso faz com que o prestígio das universidades estaduais paulistas aumentem. Então, é óbvio que o SICUSP, por exemplo, é extremamente importante para a universidade, porque ela faz parte dessa arma secreta. E o que eu queria também um pouco falar sobre marketing, eu sei que é algo que está na nossa cabeça, né? A gente tem um preconceito enorme, porque a gente só imagina o marketing como algo que manipula as pessoas, né? Só que o marketing, assim como a ciência, ele pode ser usado para o mal, entre aspas, né? Que seria enganar e manipular as pessoas, fazer elas comprarem coisas que elas não querem, mas também pode ser usado para o bem. Nesse caso, por exemplo, sensibilizar e educar as pessoas. Então, o que eu queria focar na palestra de hoje é o marketing usado para educar e sensibilizar e não para manipular e enganar. Então, não se trata aqui de enganar os outros mostrando algo que você não é. Então, eu não vou falar, por exemplo, de dicas de botar o alarme de madrugada para poder mandar um e-mail para o professor para fingir que você está trabalhando de madrugada. Então, não é enganar os outros. Então, você já tem que ser um bom cientista, você já tem que ler muitos artigos, saber discutir, pensar de forma científica, ser motivado, ser proativo, tudo isso você já tem que ser. A questão é só se você consegue fazer as pessoas enxergarem essas qualidades em vocês. E também, né, a gente sabe que a gente tem que evitar alguns erros comuns que a gente nem percebe ou que não consegue prever. Então, imagina uma propaganda de companhia aérea colocada numa escada rolante, não foi bem isso que eles queriam quando eles desenvolveram essa propaganda. Então, isso também é algo muito comum que eu queria ter falado com o meu eu do passado para evitar alguns erros. E se a gente for olhar historicamente, nós, cientistas, somos péssimos em marketing, né? Se você botasse no Google Images médico, você vai ver que as primeiras imagens que aparecem são essas aqui. Agora, se você colocar cientista, aparece isso. É como se a população, a sociedade, parece que clicava mais nesse tipo de imagens. Mas olha só que interessante, pessoal. Depois da pandemia, quando você coloca cientista no Google Images, olha só que beleza que aparece. Então, eu fiquei muito orgulhoso, na verdade, de ver que se teve pelo menos uma coisa boa que essa pandemia trouxe, foi valorizar a ciência, fazer a população entender que ela é necessária para a gente sair desse tipo de crise. E eu me baseei o seminário de hoje em 2 livros que são maravilhosos. Um é chamado de Markets for Scientists e o outro é chamado The Formula. Tá bom? E a primeira coisa que eu fui ver foi se os autores desses livros eram bons cientistas, né? Porque imagina, como é que é a mesma coisa que você lê um livro Como Ser um Milionário e o autor é um pobre. Então, a mesma coisa que fui ver eram se os autores eram realmente bons cientistas, e eles, de fato, são. Outra coisa que é importante falar é que se você for pensar, por exemplo, no LinkedIn, as habilidades mais procuradas em 2020, no passado, no LinkedIn, eram essas: criatividade, ser persuasivo, colaborar, adaptar, inteligência emocional. E essas aqui são as habilidades técnicas, né? Mas se você for parar para prestar atenção, essas habilidades aqui, soft, elas, na verdade, são extremamente importantes, inclusive na academia. Bom, então vamos lá para esses 2 livros, que eu só vou mencionar aqui o autor. Então, o primeiro autor é esse Mark Kushner, que é nada mais, nada menos do que um astrofísico famoso da NASA. E ele escreveu esse livro porque ele também gosta de, como hobby, escrever música country. E ele notou que, às vezes, ele passava 2 anos escrevendo aquela música maravilhosa, ia, voltava, mexia uma nota ali, deixava tudo perfeito. E aí, quando ele levava para as gravadoras, as pessoas nem olhavam, nem queriam escutar a música deles. E ele reparou que o mundo acadêmico é bem parecido. Você fica trabalhando 2 anos naquele artigo maravilhoso, que você fecha todos os controles, faz todos os experimentos necessários, e aí quando você submete, o editor não quer nem passar para revisão. E aí ele escreveu esse livro mostrando um pouco desse paralelo, mostrando várias técnicas de marketing que são esquecidas ou que são ignoradas pelos cientistas. E se você for olhar qualquer cientista hoje de sucesso, conscientemente ou inconscientemente, eles aplicaram essas técnicas. Novamente,
não são técnicas para manipular, enganar as pessoas, são técnicas para enfatizar o quanto você já sabe fazer bem. E o Barabasi, esse cara aqui é um dos meus ídolos, foi ele que deu origem, na verdade, a linha de pesquisa do meu laboratório, que é trabalhar com ciência de redes, e ele me deu esse livro que ele tinha acabado de escrever quando eu fui visitar o laboratório dele lá em Boston. Então, esse livro parece um livro de autoajuda, mas ele mesmo fala que não é, porque um livro de autoajuda ele fala de emoções, você tem que mudar os seus pensamentos, você tem que ser mais proativo. O livro, a fórmula, é simplesmente você pega casos de sucesso e você usa a matemática e estatística para realmente analisar aquilo, o que levou aquela pessoa a ser bem-sucedida. Então, ele mostra bastante sobre a arbitrariedade, sobre a sorte, sobre, por exemplo, como é difícil você avaliar uma carreira científica. Você concorda que é diferente quando você vai analisar um atleta, onde a performance do atleta corresponde com o sucesso dele. Então, quanto mais gols o artilheiro marca, mais sucesso ele vai ter. Só que para a gente, cientista, não é tão fácil assim. Como você não pode simplesmente falar quanto mais artigos ele publica, mais sucesso ele vai ter, porque vai depender do tipo do artigo, da revista, do impacto que aquele artigo traz para a comunidade. Então, como é que você mede uma carreira, o sucesso de uma carreira que você não consegue quantificar de forma objetiva? Então, esse livro é extremamente interessante porque ele mostra essa abordagem. E vários exemplos que eu me deparo, por exemplo, quando eu estou numa banca de concurso de professores e eu tenho que avaliar qual desses candidatos é o melhor deles. E quais são as partes boas da vida de um cientista? Bom, uma delas é que antes da pandemia você podia viajar muito. Então, eu conheci muitos lugares no planeta, inclusive um paísinho que talvez vocês nem conheçam, que se chama Gâmbia. É um país minúsculo, é o menor país lá da África, e eu fui lá dar um curso com o meu colaborador Tushan, que um lugar que eu nunca imaginaria que eu poderia conhecer. Bom, você pode ter um horário flexível, claro que vai depender do orientador, né? Os projetos que você trabalhar são instigantes e diferentes. Então, eu não consigo explicar isso para os meus amigos que não são cientistas, mas quando seu experimento funciona ou quando o programa que você está fazendo funciona, você fica com uma felicidade igual ao gol do seu time. É uma alegria que não dá para explicar e que realmente motiva você a trabalhar por altas horas, porque você vê um experimento funcionando, a ciência avançando, é algo maravilhoso. E, obviamente, no final, iluminar o mundo. Então, vocês que estão começando agora, eu sugiro você ler esse livro que eu já li 3 vezes, que é do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. É um livro muito bom que mostra um pouco como a ciência ela é vista como uma vela no escuro. Eu tenho que dizer também que a carreira de cientista não é para qualquer um. Se você for perguntar para uma pessoa na rua, o que você precisa? O que você acha que eles vão responder? Bom, eles vão responder, o que eu preciso é ter o ar para respirar, ter comida, né? Beleza. Tendo isso, o que você precisa? Eu preciso de um abrigo, eu preciso de uma casa para ficar. Tá, tendo isso, o que você precisa? Eu preciso de um dinheirinho para fazer um churrasco, para ver meus amigos. Tendo isso, o que você precisa? Você concorda que, se você for perguntar em termos da pirâmide de necessidade de alguém, onde uma pessoa que não é cientista vai colocar a ciência nisso aí? Quando que ela vai falar assim, não, beleza, agora a gente está num ponto que a gente tem que avançar com a ciência? Apesar de que, obviamente, todos nós aqui sabemos que sem a ciência a gente não teria quase nada disso aqui. Então a ciência ajudou a melhorar cada uma dessas partes da pirâmide, mas na sociedade a ciência é vista quase como um luxo. E, obviamente, na base de tudo isso vai ter o Wi-Fi, que é uma necessidade também muito importante. Bom, um paralelo que é interessante fazer com a ciência é que nem um esporte. Se você for ver a medalha de ouro de uma Olimpíadas, seria o equivalente a você ser o primeiro autor lá de um artigo na Nature. Então, não é que a medalha te deu o dinheiro que vai para o seu bolso. A medalha te deu o prestígio, que vai permitir você conseguir patrocinadores, que vai conseguir você fazer um treinamento melhor e vai avançar. E o orientador seria esse último autor aqui do artigo. Só que o mais interessante, na verdade, é você fazer um paralelo com a música, que também parece um certo luxo, né? Você só vai apreciar a arte
quando você já tiver todas as outras necessidades já satisfeitas. E se você olha para uma violinista famosa, de sucesso, você pode falar para ela assim, né? Nossa, eu daria minha vida para tocar violino igual a você. E sabe o que ela vai responder para você? Pois é, eu dei. E é exatamente isso que a gente tem que levar em conta quando a gente entra no mundo acadêmico. É muito fácil para a gente se apaixonar pelo resultado, para a gente olhar para aquele cientista famoso e falar assim, nossa, eu quero ser que nem você, eu daria a vida para ser igual a você. O cientista famoso vai falar, eu dei. Então a gente tem que levar em conta o processo, algo que não é fácil, é algo que vai exigir muita perseverança e dedicação. E a gente tem que ensinar também que desde a graduação, que a gente tem que abraçar os insucessos, né, os failures. Porque vocês vão ver que na sua vida acadêmica você vai receber muito mais não do que sim. A competição sempre existiu desde antes, mas agora você vai receber todo dia um monte de nãos até você conseguir alguns sucessos. E eu queria falar também sobre alguns mitos que eu vejo na carreira acadêmica, né? Então, um mito, por exemplo, que eu acho que é o mito número 1, é que existe algo chamado meritocracia acadêmica. Ou seja, apenas trabalhe pesado e você vai ter sucesso. Isso é um mito. Do mesmo jeito que não existe a meritocracia social, né? Não é só você trabalhar que você vai ter dinheiro, também não é a mesma coisa com a meritocracia acadêmica. Não é só você trabalhar que você vai ter sucesso, vai virar o cientista mais famoso do mundo. Por quê? Porque a gente sabe que as condições não são iguais. Então, obviamente, para você tentar fazer as coisas iguais, que é o que você almeja, que é conseguir os artigos na Science, na Nature, você precisa dar condições de igualdade. Mas dar a igualdade não é suficiente. Por quê? Porque ainda existe a heterogeneidade das pessoas, das condições e tudo mais. Então, na verdade, o que a gente precisa é da equidade, ou seja, você tem que dar mais apoio para justamente quem precisa mais, para aí sim ficar uma competição justa. Só que, como vocês sabem, a realidade é um pouco diferente, né? Ou seja, parece que aquele cara que já publica horrores, é muito mais fácil para ele publicar horrores do que aquele cara que está tentando sair do buraco, tentando conseguir importar aquele reagente. Então, é algo que não é, a desculpa dele não é que ele não está trabalhando pesado. O mito número 2 é que você não deve perder tempo com atividades não científicas, ou seja, você só tem que focar em coisas que são científicas. Isso é mito, porque se você for pensar no Charles Darwin, a biblioteca que ele levou, que tipo de livros você acha que ele levou dentro do Beagle, quando ele foi fazer lá a expedição dele para Galápagos? Você imaginaria, né? Bom, ele levou só livros de história natural, de tentilhões, né? de pássaros. Mas se você for analisar, ele era uma pessoa extremamente letrada em vários assuntos. Geologia, história natural, literatura, história. Então, os livros que ele lia eram muito diferentes de livros que fossem apenas de biologia, história natural, né? E aí você fala, pô, mas isso faz centenas de anos atrás. Eu quero um exemplo mais recente. Bom, tudo bem. Então a gente pode vir para Carl Sagan, que é um cientista, um astrofísico brilhante e é um comunicador científico maravilhoso. Se você for olhar a lista de livros que ele leu em 1954, na época da graduação na Universidade de Chicago, olha só os livros que ele leu em um ano. Ele leu Platão, leu Shakespeare, leu a Bíblia. Então, enquanto ele fazia uma graduação para se tornar um astrofísico, ele leu livros totalmente diferentes da área dele. E aí você pensa, pô, mas tudo bem, 1954 faz muito tempo atrás. Vamos pensar num exemplo mais recente. Bom, antes da pandemia eu fui num show desses meus amigos aqui e eles tocam bem demais. E olha o nome da banda deles, The Professors. Eu sei, eu acho meio sem a criatividade o nome dessa banda, já falei isso para eles, mas o fato é que são professores da Unicamp, professor da USP, e eles se dedicam também nas horas vagas a fazer música. Mito número 3. Ter um monte de artigos é tudo que importa nessa vida. Bom, na verdade, também é um mito. Primeiro, porque
você tem que ver o que define sucesso para você, né? Sucesso, existe o sucesso pessoal, esse aí ninguém pode tirar de você. Se sucesso pessoal for ter um certo número de artigos ou outro, tudo bem. E o outro também é o sucesso que é o que os outros enxergam de você. Fizeram uma pesquisa de que perguntavam, por exemplo, quais são os pesquisadores que você mais admirava. E aí quando eles pegavam os pesquisadores que mais admiravam e iam olhar nos artigos deles, eles viam que eles não estavam necessariamente nas pessoas que mais publicavam. Eles eram as pessoas que estavam nos agradecimentos, na verdade, dos artigos. Então, se você quer ser reconhecido, quer ser admirado, quer ter um prestígio entre os pares, você não necessariamente precisa de número de artigos para você conseguir isso, para você ajudar a sua comunidade, para você estar juntos deles, né, contribuir. E, obviamente, vontade de publicar, né, todo mundo tem, né, mas o que é importante falar aqui, pessoal, é que o Yuval Harari, que escreveu lá Homo Deus, ele tem um trecho lá do livro, que eu separei aqui para vocês, que ele fala que no nível psicológico, a felicidade depende mais das expectativas do que condições objetivas. Então, você não se torna satisfeito porque você tem um monte de artigos, você tem uma existência próspera, mas você se torna satisfeito quando a realidade bate com as suas expectativas. Então, se a sua expectativa for ganhar o prêmio Nobel em 2 anos, publicar na Cell 3 vezes por mês, você nunca vai ser feliz, não adianta isso. Então, você tem que saber lidar com as suas expectativas para poder levar uma vida mais feliz, né? O mito 4 é que você tem que aguentar o assédio e o bullying para prosperar. Isso também é um mito. Esse aqui é o prêmio Nobel, Tim Hunt, que basicamente perdeu todo o cargo, prestígio e tudo mais, porque ele foi falar numa entrevista que o problema de contratar garotas para trabalhar no laboratório é que se você fala mal delas, elas choram, ou elas se apaixonam por vocês, ou vocês se apaixonam por elas. Então, um comentário machista, desnecessário, errado, que custou a carreira dele. Essa é uma outra pessoa também que por causa do bullying que ela fez, ela perdeu milhões de libras em pesquisas. Esse aqui também teve consequências. Então, você não tem que aguentar o assédio e o bullying. E o mito 5, que é que você está sozinho nessa jornada. Isso também é um mito. Então, existem várias campanhas, vários centros, inclusive dentro da USP, que acolhem, escutam vocês se vocês tiverem problemas de depressão, ansiedade. E as 4 regras que eu aprendi na minha jornada científica, né? Então, desde a minha iniciação científica, meu doutorado, até o meu pós-doc, eu tentei resumir em 4 regras principais que me ajudaram nessa jornada, né? Então, a regra número 1, tenha empatia, ou seja, se coloque no lugar da outra pessoa. Se você for imaginar, por exemplo, um aluno de graduação, esse aqui, obviamente, é um meme caricato, obviamente é um estereótipo, mas isso aqui seria como um aluno de graduação ver outro aluno de graduação, como um aluno de graduação ver um aluno de doutorado, um aluno de graduação ver um pós-doc, e assim por diante. E aí, esse quadrinho aqui, ele pode ser completo, né? Então, como um aluno de doutorado vê um aluno de graduação, quando um aluno de doutorado vê outro aluno de doutorado. E o marketing é essa capacidade de você conseguir se colocar na perspectiva da outra pessoa, é você entender quais são as necessidades e quais são os desejos, e aí tentar preencher essas necessidades. Bom, pessoal, isso aqui, na verdade, não é verdade, tá? Nem um estereótipo. Mas isso aqui é só um estereótipo. Por que esse quadro aqui é importante? Esse quadro é importante porque, dependendo de quem você está lidando, a expectativa, os desejos, as necessidades são totalmente diferentes. Então, você não pode agir da mesma forma e querer a mesma coisa ou fornecer a mesma coisa, dependendo de com quem você está lidando. E aí eu queria saber se vocês, que já estão na graduação, já se sentiram dessa forma. Ou seja, se está lá no meio de ninguém, conhece ninguém, vou encher a cara, né? É um sentimento horrível, né? Então, ter a empatia de conversar com alguém que está ali deslocado é algo extremamente importante. Ou aquele cara ali que não pode fumar, né? Então ele fica lá, vou ver uns vídeos no TikTok. Mas se eu contar para vocês todos os casos de sucesso que aconteceram justamente nesse tipo de evento, onde o coquetel está aquele momento embaraçoso, que ninguém conhece ninguém,
quantas propostas de empregos, quantas colaborações surgiram justamente porque as pessoas se colocaram no lugar dessa pessoa e foi atrás e tentar conectar. Ou, na época que o Cicusp podia ser físico, né, quando não tinha pandemia, essa situação de você ficar do lado do seu pôster esperando que horas o avaliador vai passar, né? Também é outro momento que eu sou muito empático. Então, quando eu estou num congresso, eu vejo a sessão de pôster, eu vou, tento conversar, porque eu sei que é um momento que a pessoa está ansiosa. E eu vou falar para vocês, pôster é que nem a sinopse do Netflix lá. Quando você olha a sinopse e fala, não vou querer ver isso não. Mesma coisa do pôster. Você vê assim por cima e fala, não vou querer ver isso não. Mas quando você começa a conversar com a pessoa do pôster, eu garanto para você, quase todas as vezes, 100% das vezes, você fica feliz de ter conversado porque você aprende alguma coisa. Então, eu acho que isso é um exercício bom que é importante para a sua empatia também. E como é que você aplica, então, essa regra número 1 da empatia para artigos e apresentações? Bom, a regra, na verdade, é você conhecer a sua audiência. Então, por exemplo, se a gente pegar a nossa querida professora Ana Paula Magalhães, que é a moderadora, imaginem que ela vai dar uma palestra aqui, mas você pode colocar palestra, artigo, projeto, o que você quiser. Vocês acham que ela usaria a palestra que ela dá de religião, história da Igreja Católica, heresias medievais, franciscanismo, da mesma forma para um grupo de acadêmicos daquela área dela, daria a mesma palestra para adolescentes, por exemplo, ou para militares norte-coreanos, ou para, sei lá, isso aqui? Não, ela não faria isso, né? Então, ou seja, ela não daria a mesma coisa, porque ela teria que conhecer a audiência antes dela dar essa palestra. Então, se você conhece a audiência, como é que você planeja o seu seminário? Como é que você apresenta, então, o seu projeto, o seu artigo, o seu pôster? Então, perguntas que você poderia fazer seria, o que eu sei sobre esse tópico? É justa a pergunta, né? Você pode se perguntar também assim, bom, o que eu quero dizer? Ou você pode perguntar, qual informação eu preciso incluir? Ou você ainda pode falar, qual é o melhor modo para eu dizer isso? Vocês estão vendo uma constante aqui, né, nessas perguntas? Tudo isso aqui está focado no eu. O que eu sei sobre o tópico, o que eu quero dizer, qual informação eu preciso incluir, qual o melhor modo para eu dizer isso. Então, isso está focado no apresentador e no escritor. É você pensando no que você quer falar, no que você sabe, e não é isso que significa esse exercício da empatia. Então, sabendo disso, se você mudar agora o foco para a audiência e para o leitor, você faria essa pergunta aqui sobre o que a audiência sabe sobre esse tópico. O que a audiência quer ouvir? Qual informação a audiência precisa? Qual o melhor modo da audiência entender isso? Então, mudando essa forma de pensar, muda o jeito de apresentar e você vai ver que a sua apresentação não vai ser a mesma porque você sabe exatamente que audiência você está lidando. Regra número 2. Aplique a arte da sedução. Bom, pessoal, de forma alguma eu estou falando aqui da arte da sedução da forma romântica. Qual seria a arte da sedução que não é romântica, então? Bom, a gente pode começar, então, com a arte da sedução romântica. Como é que você, então, seduz alguém romanticamente? Elogiar, simplesmente, é uma forma de sedução efetiva? Não é, você concorda? Porque se a pessoa já é elogiada pelos cabelos maravilhosos dela, todos os dias você chega para ela e fala que ela tem cabelos maravilhosos, não vai seduzir. Você concorda? Então, uma das artes da sedução é você justamente ser capaz de fazer algo inesperado, você conseguir surpreender a pessoa que você está falando. Então, para você surpreender a pessoa que está falando, você não precisa, nesse caso, seduzir. E aí eu queria falar, então, da minha primeira orientadora científica, que é a Regina Marcos. E, de novo, não tem nada a ver com sedução romântica. A Regina Marcos, ela foi minha professora durante a minha graduação, e eu lembro que eu estava apresentando meu primeiro post da vida, que foi no Cicusp, para ela. E aí ela estava lá, assistindo. Pessoal, não durou 5 minutos de apresentação, ela já pediu, não, para. Começou a dar uma bronca que mexeu comigo até hoje, eu lembro daquela bronca. Por quê?
Porque o que ela falou era assim, que eu estava apresentando assim, eu trabalho com músculo gastrocnêmico de camundongo, e ela falou assim, nossa, se você não está empolgado com o seu trabalho, se você está apresentando seu trabalho como se fosse um sofrimento, então como é que você quer que eu, a avaliadora ou a pessoa que está assistindo o pôster, me empolgue com isso? Então uma dica simples que ela deu foi isso. Bom, interaja com a pessoa que você está comentando no pôster, então faça perguntas para ela, mostre empolgação, mostre que você realmente acha o seu trabalho o trabalho mais fantástico do mundo. E, coincidência ou não, nesse ano eu ganhei a menção honrosa lá do Cicusp, até hoje eu fico feliz com isso, e principalmente com a lição que a Regina Marcos me mandou. E para essa regra número 2, de aplicar a arte da sedução, você tem que conhecer a audiência também, que seria o seu orientador. Então, existem diferentes tipos de chefes, né? Então, existe o chefe que fala bastante, o chefe que é o semideus, que é o cara que é super poderoso, o chefe que é relaxadão, o chefe que é uma estrela em ascensão. Cada um desses chefes aqui tem a vantagem e desvantagem de você trabalhar com ele, né? Então, quando você escolhe um orientador, você tem diferentes personalidades do seu orientador. E, novamente, como todo meme, isso aqui é caricato, não é estereótipo, mas ele mostra um pouco de que você não tem que aplicar a mesma coisa que o fulano aplicou com o chefe dele para o seu chefe, porque as expectativas são outras, a pessoa que você está lidando é outra. Então, para cada um desses chefes, independente de como é a personalidade dele, uma coisa que você deve se preocupar é como seduzir, entre aspas, né, não de forma romântica, como seduzir quem já está satisfeito. Como é que você pede emprego para um orientador que é o top da sua área internacional, num laboratório lá da Europa? Como é que você pede emprego para ele falando de você, sabendo que ele já tem pós-docs, alunos de graduação, de pós-graduação maravilhosos lá com ele? Ele já está satisfeito com o laboratório dele. Vocês entenderam? E aí, isso aqui foi uma amiga que pediu para eu olhar o e-mail que ela ia mandar para um pesquisador top da área lá na Califórnia, né? Então, o e-mail que ela escreveu era assim, Dear Doctor, não sei o quê, eu estou escrevendo isso porque eu estou interessado em aplicar para essa posição de pós-doc, porque eu quero, eu encontrei a sua linha de pesquisa interessante, eu terminei 2 manuscritos, eu me graduei não sei onde, eu fiz o doutorado não sei onde, depois eu fiz um pós-doc em outro lugar. Imagine, se coloquem no lugar agora do pesquisador mais importante da área, que recebe esse tipo de e-mail de emprego toda semana, umas 4, 5 e-mails do mundo inteiro para ele. Vocês acham genuinamente que a pessoa vai parar para ler tudo isso, para querer saber a vida da pessoa, onde ela fez graduação, qual artigo que ela publicou? Não, né? Então, essa não é um jeito de você seduzir, entre aspas, esse pesquisador. E até eu, que não sou o top da área, eu recebo vários e-mails também de pedido de emprego, né? Esse aqui eu separei só para mostrar assim. Então ele mandou, boa noite, doutor Helder. Ele fala um monte dele, né? Tem que dar parabéns. E aí ele fala uma hora que, sendo que sou um homem de 35 anos que teve que interromper os estudos. Aí depois eu respondi para ele assim, olha, legal, vamos conversar, você não precisa ser tão formal. Aí ele falou, fico meramente agradecido pela oportunidade, blá, blá, blá. E aí, em outro trecho do e-mail, ele fala assim, e como um homem de 37 anos que já tenho... Aí eu falei, peraí, ele acabou de falar uma semana atrás que ele tinha 35, agora ele já está com 37. Então, esse tipo de coisa é aquela bandeira vermelha que me fala, olha, não contrata alguém, né? Porque nesse e-mail, que ele nem precisava me contar a idade, ele já está caindo em contradição, mentindo, então faça isso. E olha só outros casos, por exemplo, quando eu trabalhava na farmácia, né, fisicamente na farmácia, que fica na Avenida Professor Lineu Prestes, várias vezes eu recebi um e-mail assim, querido professor Lineu Prestes, ou seja, a pessoa nem se deu o trabalho de ver o meu nome antes de escrever um e-mail para mim. E aí depois eu me mudei, como eu falei para vocês, para o Centro de Inovação da USP, que fica na Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues. Aí adivinha qual e-mail que eu recebo? Professor Lúcio Martins Rodrigues. Então, ou seja, de novo, como é que eu vou responder uma proposta, um pedido de contrato para contratar alguém, sendo que a pessoa nem se deu o trabalho de ler isso aí? Então, esse tipo de coisa faz parte dessa regra da sedução, que não tem como você seduzir alguém dessa forma. E eu queria fazer um pequeno desafio para vocês, e eu queria que vocês aí da plateia, quem estiver assistindo,
abrir o Word ou um arquivo de notas qualquer para vocês digitarem um negocinho, ou até no celular. Tá bom? Vou ficar aqui um pouquinho em silêncio, mas eu quero que vocês escrevam em 2 minutos todos os usos para um clipe de papel. Então, por exemplo, prender papel é um uso, tá bom? Então, valendo. Estou até aqui cronometrando. Na verdade, eu vou dar só 1 minuto aqui, porque senão vai ficar muito tempo. Mas em 1 minuto já dá para ver um pouquinho que eu quero falar. Bom, pessoal, olhem para o caderno de vocês e vejam se você colocou, por exemplo, abrir o celular com clipe de papel. Provavelmente alguém colocou. Se vocês forem olhar as primeiras coisas que você pensou, prender papel, prender calça jeans, usar como paleta de guitarra, qualquer coisa que vocês tiverem pensado, as primeiras delas, com certeza, várias outras pessoas também pensaram, tá bom? Dificilmente vocês usaram, por exemplo... Bom, eu tenho certeza que facilmente vocês vão pensar em montar esculturas com clipe de papel. Alguns de vocês devem ter pensado para tirar cera de ouvido, outros para arranhar o carro do ex-namorado. Então, usar como anzol para pesca. Por que esse desafio foi importante, pessoal? E o que isso tem a ver com a arte da sedução? Quando você vai escrever um artigo, quando você vai apresentar uma palestra, quando você vai conversar numa entrevista, quando você vai escrever um projeto de pesquisa, as primeiras ideias, as primeiras coisas que vêm na sua cabeça são coisas óbvias, são coisas que todo mundo pensa. Então, se você fala aquilo, se você escreve aquilo, você está fazendo o óbvio. Isso não é sedutor, vocês concordam? Vocês têm que se surpreender. Então, quando você vai escrever um projeto de pesquisa, pensem as primeiras coisas, coloquem no papel e não usem aquela primeira coisa. E pensem no que realmente vai ser inovador. Vocês vão ver que se vocês ficassem 10 minutos pensando em usos do clipe de papel, iam surgir coisas que nem estão aqui, que seriam extremamente inovadoras para se fazer com clipe de papel. Tá bom? Então, esse é um exercício que mostra a importância da gente não agir tão rápido e querer dizer a primeira coisa que vem na nossa cabeça. A regra número 3 é que tudo é uma questão de treinamento. Então, não adianta você tentar ir para um concurso sem se preparar, sem ter um bom currículo, porque você vai, inevitavelmente, falhar. Tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês que qualquer coisa, na verdade, tem a ver com treinamento. Então, vocês já repararam que existem palestras, por exemplo, que na primeira fila está lá o senhor, lá, o velhinho, dormindo a palestra inteira. Aí, assim que a palestra termina, a primeira pessoa que levanta para fazer a pergunta é justamente aquele velhinho que estava dormindo. Ele faz aquela pergunta maravilhosa que todo mundo fica, nossa, mas peraí, eu achei que ele estava dormindo. Isso é treinamento, pessoal. Imaginem quantas palestras ele já assistiu. Ele consegue pensar numa pergunta instigante, talvez até só baseado no título que você der. Isso é treinamento. Se você for ver, escrever artigos, escrever projetos, é treinamento. Esse aqui era o meu laboratório, o primeiro dele, muito pequenininho aqui. Até o pensamento crítico, discussão, também é uma questão de treinamento. E se você for imaginar, aliás, que você nem imaginava, conversa fiada é treinamento. Quando você está num coffee break lá, aquele momento embaraçoso, que você não sabe o que falar, vai vir aquele cara que já está escolado, já participou de não sei quantos 1000 congressos, ele vai chegar do seu lado e falar assim, nossa, esse canapé aqui é muito bom, minha mulher faz um desse aqui de salmão. Aí você vai falar, nossa, é mesmo, sei que... Ou seja, até para puxar assunto, ele já está treinado.
Então já torna essa parte social muito mais fácil para quando você é treinado. Então como é que eu treino? Bom, você pode treinar dentro do seu laboratório, você pode treinar fazendo perguntas no seu lab meeting internamente primeiro, depois você faz isso quando você estiver no seminário do departamento, depois você faz isso num congresso. Eu posso contar exemplos também para vocês de casos em pessoas que ganharam pós-doc na Austrália por causa de conversa fiada em coffee break. O meu caso, que eu ganhei uma viagem para a Europa com tudo pago para ir para um congresso só por causa de uma pergunta que eu fiz para um pesquisador italiano quando ele veio dar uma palestra. Então, obviamente que o benefício de você fazer isso não é você ganhar essas coisas, mas é o fato de que você vai se tornar um cientista melhor ao treinar nessas situações. E agora imagina essa situação aqui, pessoal. Você está lá num congresso, você quer ir para o seu quarto, o elevador chega, aí o elevador abre, aí de repente aparece o nosso pró-reitor de pesquisa dizendo, vai subir? E aí você entra no elevador junto com o pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, no mesmo elevador, e ele pergunta para você, e aí, o que você faz? E você tem 30 segundos para dizer o que você faz para o pró-reitor de pesquisa que já escutou milhões de projetos de pesquisa na cabeça dele. Como é que você consegue falar de uma forma que seja atraente, sedutora, no sentido de surpreendê-lo ou interessá-lo, né? Então, eu fiz esse exercício com 2 alunas diferentes. Então, essa aqui é a Lana. Olha só, essa aqui é a Lana conversando. Meu nome é Alana, sou aluna de doutorado. A primeira tentativa dela. Trabalho no laboratório de imunogenética, histocompatibilidade, e a minha tese de doutorado é referente à análise de RNAs longos não codificantes associados à resposta imunológica em câncer de colo de útero. Imagina, em 30 segundos, ela falar, minha tese de doutorado é trabalhar com RNA de codificadores longos em câncer de colo de útero. Aí, olha só, aí o que eu fiz para ela? Falei assim, Alana, se apresenta de novo, 2 vezes. Se apresenta de novo, 2 vezes, 3 vezes. Se apresenta de novo. Fui fazendo isso. Meu nome é Alana. E essa é a tentativa número 8. Tudo bem, meu nome é Alana. Você sabia que o câncer de colo de útero é o quarto mais incidente em mulheres no mundo? E que esse câncer, ele está associado à infecção persistente por um vírus HPV de alto risco? Esses vírus, eles alteram a resposta imunológica das pacientes, e o meu objetivo na minha pesquisa é buscar, então, marcadores genéticos que possam estar associados a uma melhor ou pior resposta a esse tipo de vírus e de tumor. Olha só, ela foi direto ao ponto, falou coisas interessantes, falou coisas que têm a ver com o projeto dela, mas falou de uma forma muito melhor. E isso só treinando 8 vezes. Tudo bem, Aí a Tayana também. Tudo bem? Eu sou a Tayana, eu sou bióloga de formação, tenho mestrado, estou terminando doutorado em genética, tenho uma boa experiência com biologia molecular, com técnicas como tempo real, extração, análise, e atualmente eu trabalho dentro do campo da biópsia líquida em câncer, mais especificamente com câncer de mama, né, na busca de novos biomarcadores que... Aí interrompeu porque o elevador chegou. Olha quanta coisa ela falou que é desnecessária, porque ela falou, eu fiz mestrado não sei onde, eu sei fazer PCR, e aí ela menciona a coisa mais interessante, que é justamente a biópsia líquida, que é o assunto interessante. E olha como é que ficou Tudo bem, eu sou a Tayana. Eu tenho trabalhado aqui na universidade com biópsia líquida em câncer, não sei se o senhor conhece esse termo, né, mas é a avaliação de moléculas em fluidos corporais. Então, por ser um procedimento minimamente invasivo, é de mais fácil obtenção, né, traz menos riscos ao paciente e é possível acompanhar esse paciente de uma maneira mais próxima, né, com relação ao tratamento, principalmente do câncer. Olha a diferença, pessoal. Ela, em 9 tentativas de treinamentos, ela já conseguiu falar o que ela faz de uma forma muito interessante, focando justamente no que um pró-reitor de pesquisa gostaria de escutar. Entendeu? E a mesma coisa no Cicusp, pessoal. Às vezes a gente acha que já sabe como é que vai explicar e a gente, sem treinar, não vai conseguir. Então, não tem outra regra a não ser isso. E, pessoal, até a criatividade pode ser treinada. Se você for pensar, existem 2 princípios gerais para ideias, né? Então, um dos princípios é que uma ideia é nada mais do que uma nova combinação de elementos já conhecidos. E o outro princípio é que a capacidade de trazer esses elementos conhecidos em novas combinações vai depender da sua habilidade
de enxergar relações. Mas como é que então eu faço para enxergar essas relações? Como é que eu faço para conseguir pensar em combinar elementos conhecidos em uma nova ideia, né? Isso tem tudo a ver com pesquisa. Bom, uma delas pode ser através do aprendizado vertical, que é o que todo mundo fala para você fazer, né? Então você tem que se especializar cada vez mais, você é o cara que tem que saber tudo sobre o P53, todas as regulações daquele gene e focar só nisso. E o que eu estou dizendo é que a gente não pode ignorar o aprendizado lateral, que é o aprendizado multidisciplinar, onde você aprende sobre áreas novas, diferentes do seu campo, justamente para expandir a sua mente e conseguir combinar os elementos conhecidos de uma outra área na sua área. Então, se você for pensar no cérebro, você tem que estimular os dois lados do seu cérebro. Você pode ler o livro básico de imunologia, de cabo a rabo, mas você também deve ler 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, porque são coisas diferentes, são coisas complementares. Uma outra dica para isso é manter um jornal de ideias. Então, você está assistindo uma palestra, assistindo um filme, você está no banho, teve uma ideia, escreve isso em algum lugar, porque depois você vai amadurecendo essa ideia. O meu jornal de ideias, na verdade, é o Google. Eu mando um e-mail para mim mesmo, então eu tenho lá um folder chamado Ideias, que tem lá mais de 230 ideias. Então, quando um aluno chega, eu quero um projeto, a gente vai lá e fala, isso aqui, você gosta? E, às vezes, eu mesmo respondo para mim mesmo, falando assim, olha, essa ideia aqui não vai funcionar, mas se você fizer isso... Então, eu vou conversando comigo mesmo nesse jornal e vou aprimorando as ideias. Insegurança, pessoal. Insegurança é extremamente normal. E quando eu digo que é extremamente normal, é porque eu vou contar o caso do Jules Hoffman, que é um ganhador do Prêmio Nobel de 2011. Então, Jules Hoffman veio para o Congresso Brasileiro de Imunologia, e a gente foi lá encontrar com ele para fazer alguma coisa. E aí, quando ele saiu do quarto dele, ele saiu de bermuda e ele viu a gente de calça jeans, por exemplo. Era um congresso na praia. Aí ele falou assim, nossa, vocês estão de calça, eu vou voltar para o quarto, eu vou me trocar. A gente falou, não, você é o Jules Hoffman, você pode vir de sunga de crochê, se você quiser, que não tem problema. Mas se você vê que até um prêmio Nobel se preocupa em, nossa, eu tenho que me vestir apropriadamente, não posso falar isso, então é extremamente natural. E vocês não podem confundir isso, pessoal, com a timidez ou introversão. Timidez é uma forma de insegurança, você concorda? Timidez é a mesma coisa que você ser inseguro da sua aparência. Então eu tenho medo dele me achar feio, ou da sua inteligência, tenho medo da pessoa me achar burra. Então, a timidez você consegue separar da introversão. Ser introvertido é diferente e o networking para pessoas que são introvertidas é diferente das pessoas que são mais extrovertidas, né? Mas a timidez, vocês vão ver que você consegue recuperar quando você melhora, através do treinamento, a sua insegurança. E o outro extremo da insegurança é a arrogância, que a gente vê também muito no mundo acadêmico. Eu vou te dizer, pessoal, nada justifica você ser arrogante. Você pode ter 2 prêmios Nobel, você não pode ser arrogante. E se você é arrogante, aí é uma questão que você treinar outras coisas, talvez com o seu terapeuta, e não é muito aumentar o treinamento. Bom, experiência e treinamento te tornam seguros. Olha outra coisa, um motivo de por que às vezes a gente se torna inseguro. Tentem ouvir esse áudio aqui e descubram quem está falando, pessoal. Mass and energy are both but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is put equal to... Vocês sabem quem é que está falando? Primeiro, vocês sabem que língua que ele está falando? Ele está falando inglês. Vocês repararam que o sotaque é muito, muito carregado? Vocês repararam também que às vezes você tem vergonha de falar, você sabe falar inglês, você entende o que a pessoa está falando, mas você tem vergonha porque vai saber o que ele vai pensar do meu sotaque. Meu Deus, e se eu estiver falando errado? Pessoal, quem estava falando agora, que vocês acabaram de ouvir, nada mais, nada menos que o maior gênio da nossa época, o Albert Einstein. Então, essa é a voz dele e esse é o sotaque dele falando inglês. Bom, um outro exemplo é esse aqui, né? Então, o meu amigo Fernando Bosa, né, ele veio para um congresso aqui em São Paulo e me chamou para almoçar. Aí eu fui lá, né, mandei um zap, beleza, estou chegando no shopping. Ele falou, perfeito. Aí eu falei, onde é que eu estou te esperando? Vou esperar aqui no 4º andar, no posto. Aí ele falou assim, eu estou na sala 1, já está terminando.
Aí eu falei, não, fica tranquilo, eu tô aqui na sala VIP, assiste com atenção aí. Aí ele falou, não, eu tô falando. Aí quando eu entrei na sala, ele era esse cara aqui, ó. Pessoal, eu não cheguei nesse nível de segurança a ponto de sacar o meu celular e ficar trocando mensagem quando você está numa mesa redonda num congresso internacional de sepsis. Mas isso mostra quanta segurança, quantas vezes ele já deve ter participado de mesa redonda para ele se dar ao luxo de poder fazer isso. Bom, a regra número 4 é que, isso aqui eu vou falar em inglês porque foi dito pelo Prêmio Nobel de Física, John Matter, que Science is a very, very social enterprise. Então, a gente ignora todo o lado social da ciência, mas existe um lado muito, muito social da ciência. Isso foi dito por ele, mas qualquer cientista aqui entende. Não é à toa que existem congressos, não é à toa que o Cicusp deveria, se a pandemia permitisse, ser presencial. Isso aqui é um exemplo de um ganhador, um Douglas, que deveria ter ganho o prêmio Nobel por causa da GFP, e ele não ganhou por causa de má sorte e má networking. Então, isso mostra que é importante. Um outro caso que eu conheço é esse prêmio Nobel aqui de 2011, que foi dado por Bruce Beutler, Jules Hoffman e Ralph Steinman. Muita gente achou que o Akira também devia ganhar junto aqui, porque ele realmente fez contribuições enormes para aquele campo. É óbvio que é controverso, ninguém pode discutir exato, mas o fato é que, ainda bem que o Akira não vai assistir essa palestra, mas quando a gente foi assistir a palestra dele, lotou o auditório. Era uma palestra, que ele veio lá da Emory University, todo mundo foi assistir. Pessoal, era difícil entender. Não era o sotaque, era difícil entender o que estava querendo dizer. Então, ele não era um comunicador efetivo. E o que o Richard Feynman já falava é que cientistas são contadores de histórias. Obviamente, a ciência está atrás do fato, da verdade por trás. Mas do jeito que você relata isso é através de história. Se você não sabe contar uma história, se você não sabe relatar esses fatos, as pessoas não vão te escutar. Se você for fizer uma pesquisa, por exemplo, então essa aqui é uma parte que você não pode negligenciar, a parte de contar a história. Uma outra parte que você não pode negligenciar é a parte da rede, da network. Então, eles fizeram um estudo, por exemplo, que eles perguntavam para pessoas em empresas assim, como você conseguiu esse emprego? Quem indicou o emprego para você? O que você imagina, pessoal? Que as pessoas iam falar, quem me indicou foi minha mãe, foi minha avó, foi minha tia, foi minha irmã, foi meu melhor amigo. Ou seja, você imaginava que quem te indicou aquele emprego, quem tentou te ajudar nisso, foram os laços mais fortes que você tinha. Mas, na verdade, eles viram que foi aquele colega do colega que indicou, o vizinho do colega que te indicou, aquele amigo do departamento que te indicou. Então, eles viam que, na verdade, existia uma força muito poderosa nesses elos fracos. Então, essa é a força dos elos fracos. Então, mostra que você tem que expandir sua rede para fora do seu laboratório, para fora do seu ciclo de amizade. As pessoas têm que conhecer você, têm que saber, você tem que tentar colaborar e tentar formar esse tipo de rede. E, obviamente, não é a mesma coisa de você chegar num congresso e sair apertando a mão de todo mundo. Existe um chamado funil social, né? Então, funil social pode ser explicado mais ou menos assim. Então, imagine que aqui no topo seriam os seus amigos lá do Facebook, né? Então, ser amigo de Facebook não quer dizer que você é amigo na vida real, né? É o equivalente a você apertar a mão de alguém. E aí, embaixo aqui do funil, tem as pessoas que fazem comentários nas suas fotos, dão like. Depois tem poucos amigos que compartilham os seus posts. E aí, aquele final do funil é aquela pessoa que, antes de divulgar alguma coisa, pergunta para você se aquilo é cientificamente correto. Então, ou seja, o objetivo, na verdade, é você fazer relações com pessoas que são significativas, não só falar assim, oi, prazer, meu nome é não sei o quê, porque a pessoa vai esquecer, mas agora, oi, como é que a gente pode colaborar, tenta seguir, tenta ser agradável, tenta fazer a pessoa se tornar realmente um colaborador, um aliado, e isso vocês vão ver que é muito mais fácil você ser simpático, muito mais natural, você se sente muito melhor do que você ser antipático. Eu lembro, por exemplo, quando eu era na graduação, tinha uma professora que ela preferia ter um torcicolo virando para a parede para não ter que olhar para você e fazer assim com a cabeça, de dar oi. Ou seja, dá muito mais trabalho você fazer isso do que você fazer assim, ser cordial. Então, é isso que eu não entendo muito bem.
E outra coisa também que é importante falar é que a sua reputação vale ouro. Isso é a coisa mais, é muito, muito importante para você, porque se você for ver, as pessoas têm que levar em conta quem está falando isso, tá bom? Aí você fala assim, não, o que importa é a banda no PCR, o que importa é aquele gráfico de barra que está dizendo, relatando o fato científico. Mas, pessoal, vocês concordam que você tem que acreditar que aquela pessoa fez o experimento correto, que aquela pessoa eu posso confiar, que aquela banda é verdadeira, que aquele gráfico de barra é verdadeiro? Então, no final, você está dando crédito para quem está falando. Obviamente, a ciência, a médio e a longo prazo, ela vai ser validada por outros pesquisadores, mas a sua reputação é muito importante. E existem sites que ficam justamente olhando isso, vendo artigos de retratação, vendo quem está plagiando, vendo quem está falsificando dados. E uma hora que você faz isso, basicamente acabou na sua carreira científica, porque você não vai ter mais reputação. As pessoas vão questionar qualquer outro trabalho que você teve, justamente porque aquele lá ele encontrou uma fé no seu trabalho. Escritas científicas e fazendo figuras impactantes. Será que isso é importante, pessoal? Bom, se você olha um quadro, por exemplo, do Leonardo da Vinci, esse aqui é a Virgem das Pedras, das Rochas, você fala, nossa, bonito, hein? Legal, técnica legal. Mas, pessoal, algo que o seu cérebro te passa é quando você chega perto e você vê os detalhes, o capricho. Isso mostra um negócio, é algo extremamente diferente. Você concorda que eu posso pegar um computador e fazer algo muito parecido? Não tem o mesmo impacto de você imaginar uma pessoa fazendo isso com todo o capricho. Então, uma figura bem feita, um artigo bem escrito, isso passa o capricho para a pessoa que está lendo, passa o capricho para o revisor, para o editor. Então, isso muda o jeito de você ver a história sendo contada. E é bem diferente de algo profissional e algo amador, né? Então, a pergunta que eu faço, que provavelmente vocês vão falar, é: você usa as cores padrões do Excel e do PowerPoint? Quando você cria um gráfico, você pega aquele marrom lá, aquele azul que sai lá no padrão do PowerPoint? Bom, você pode fazer o mesmo gráfico de uma forma mais bonita, usando o mesmo Excel, o mesmo PowerPoint, só alterando um pouquinho do PowerPoint. Isso também, de novo, já mostra que você se preocupou em tentar passar a mesma mensagem, só que de uma forma mais clara, visualmente atraente. E se você for ver Science, Nature, Cell, qualquer revista grande, ele tem um time de pessoas só para trabalhar na arte da figura, ou seja, que eles sabem que isso é importante para você contar uma boa história. Obviamente, ter a ciência sólida por trás é importante. Bom, e por que eu preciso de figuras atraentes? Porque nós, cientistas, somos contadores de história, e a história fica muito melhor se a ciência for clara, objetiva e esteticamente boa. E aí eu queria contar um caso quando eu era pós-doc do lab do professor Bali Pulendro, e esse aqui é o Rajesh Nair. O Rajesh é um pesquisador excelente, maravilhoso, e ele estava lá com um artigo muito bom na mesa do Bali por meses. E toda hora eu falava, e aí, Rajesh, o Bali vai submeter o seu artigo? Ele, não, ele está falando que precisa de mais experimento, está falando que precisa de mais coisa, mas eu não sei mais o que fazer. Aí eu pedi para ele, me mostra o seu artigo. Aí ele foi lá, me mostrou o artigo dele, então ele tem lá, essa aqui era a figura do artigo dele, tá vendo? Isso aqui era negrito, uma seta aqui que não significa nada, isso aqui tá um pouquinho meio desalinhado. A única coisa que eu fiz para ele, pessoal, foi pegar a imagem dele e alinhar, deixar tudo bonitinho, deixar tudo mais claro, separar aqui, botar tudo alinhado. E aí ele só pegou as imagens que ele já tinha antes, agora modificadas, mandou de volta para o chefe, e o chefe falou assim, bom, agora está pronto para a gente submeter o artigo. E esse artigo foi publicado na Science em 2014. Então mostra que, se você não consegue convencer nem o seu orientador, seu supervisor, que o artigo está pronto, que essa figura aqui já é uma figura de qualidade de artigo, como é que você vai convencer o editor e o revisor, você concorda? Então, quando o Rajesh entregou essas figuras, o Bali falou, nossa, então agora esse artigo está pronto. Na verdade, a ciência estava lá já. E esse aqui talvez a minha irmã vai me matar, mas esse aqui é o meu sobrinho, Theo, e eu quero falar sobre a linguagem corporal, que é outra coisa importante. Fizeram um estudo mostrando uma pessoa falando para um grupo de pessoas, uma palestra, sem se mexer, e a mesma pessoa dando a mesma palestra para um outro grupo de pessoas, agora gesticulando, fazendo linguagem corporal. Adivinha qual grupo aprendeu mais? Pois é, então quando o Theo veio me mostrar o trabalhinho dele de iniciação científica,
de colegial, de escola, na verdade. Esse aqui era a postura deles, tá vendo? Todo mundo assim com o braço para trás. Aí eles falavam assim, o nosso projeto é não sei o que, blá, blá, blá. Que é a mesma coisa que você vê, às vezes, professores falando lá, sem postura nenhuma, olhando pro quadro, né? Aí eu falei, não, pessoal, interaja com a pessoa, use gestos. Então, esse aqui é o Theo explicando uma... Mas quase sempre tem uma fonte de água. Então, por que a gente não junta a água para fazer energia elétrica? Tá vendo? Eles fizeram isso, não sei o que, vai juntando. Uma coisa muito boba, mas isso depois minha irmã foi lá na feira, se destacou. Eles até ganharam o primeiro lugar lá na mostra científica do Cariri. Obviamente, não foi só a linguagem corporal que fez ele ganhar, mas com certeza ajudou a fazer eles se destacarem, justamente porque mostrou que eles mostrou capricho, mostrou que eles estavam treinados, mostrou que eles sabiam como convencer e envolver a pessoa que estava falando. Então, as considerações finais é essa. Como é que a gente se torna o Golden Boy do laboratório? Bom, não que ser o Golden Boy seja algo vantajoso, né? Mas imaginem como é que você faria para ser o Golden Boy do laboratório, né? Na verdade, eu tinha lido um quadrinho há muito tempo atrás, que eu achei muito legal, e eu nunca mais achei esse quadrinho. Eu procurei já milhões de vezes, não achei, e aí o que eu fiz? Eu refiz o quadrinho, eu mesmo, com o boneco palitinho, tá bom? Então eu quero passar para vocês essa historinha aqui, que basicamente é assim. Vem o cara e fala assim, eu queria saber por que o Ricardo da contabilidade foi promovido e eu não, já que eu tenho 2 anos a mais de casa do que ele. Aí o chefe fala assim, quero dar um café da manhã na empresa na quinta, vá lá embaixo na feira e veja se eles têm mamão. Aí ele fala, lá embaixo? Mas eu quero saber da minha promoção. Aí o chefe fala assim, apenas vá lá e pergunte. Aí ele fala assim, sim, eles têm mamão. Agora, sobre minha promoção, aí o chefe fala assim, tá, então agora chama o Ricardo da contabilidade aqui. Aí vem o Ricardo, pois não, chefe. Aí ele fala assim, quero dar um café da manhã na empresa na quinta, vá lá, veja lá embaixo na feira se eles têm mamão para mim. Ou seja, foi exatamente a mesma coisa que ele pediu para a primeira pessoa. Aí ele volta, sim, eles têm mamão e eu já consegui um desconto de 50% no preço para o café da manhã de quinta, também fiz um acordo com eles para fornecerem melão e laranja caso o café da manhã se torne algo de rotina. Aí o chefe fala assim, o que você estava perguntando mesmo? Não, nada. Vocês estão vendo, pessoal? O chefe fez a mesma pergunta, o mesmo pedido para 2 pessoas diferentes. Uma fez exatamente o que o chefe queria e o outro fez o que o chefe queria e acrescentou muito mais coisas. Então, se você receber esse tipo de tarefa, quando qualquer coisa na vida, na verdade, seja proativo, seja determinado e sempre pense à frente. Ou seja, se ele quis isso, já vá além e tenta fazer até mais, antecipar. Isso é um bom treinamento para você. Eu queria finalizar com a história desse documentário aqui, que se chama Dear Dreams of Sushi. Ele fala a história, um documentário, é bem paradinho esse documentário, eu só quero falar sobre um trechozinho. Esse aqui é o chefe da Michelin mais velho que existe, ele faz o melhor sushi do mundo, então é um restaurante lá no Japão que você precisa de 3 meses de antecedência para ir lá, o Obama foi lá, então é um restaurante que faz o melhor sushi do mundo. E aí mostra como é que é trabalhar com ele. Então ele mostra que para você começa lá lavando prato por 2 anos, depois você começa a fazer arroz por 3 anos, depois você passa para o ovo, faz 2 anos só fazendo ovo, até você conseguir chegar a escolher o peixe, são 19 anos trabalhando para a pessoa. Então imagina como é que é trabalhar para ele. Se você reclama do seu orientador, imagina trabalhar para ele. Mas esse não é o ponto. O ponto é que durante o documentário mostra uma hora lá que está todo mundo comendo o melhor sushi do mundo, todos os dias, na hora do almoço, lá na hora da janta. E aí nessa hora você fala, acho que até vale a pena trabalhar 19 anos ali só para poder comer todo dia o melhor sushi do mundo, né? Mas o ponto na entrevista que me interessou foi que eles perguntaram assim, por que você dá o melhor sushi do mundo para essas pessoas, né? Para os funcionários. Ele fala assim, olha, você não tem como fazer um bom sushi, o melhor sushi, se você não come o melhor sushi. Então, não tem, agora extrapolando para vocês, não tem como fazer uma boa ciência se você não experimenta uma boa ciência. Não tem como você ser um bom cientista se você não fala, interage com bons cientistas. Então, você tem que fazer, para você fazer uma boa apresentação, você tem que assistir boas palestras. Então, esse é o modo. Existe uma versão muito mais simples que os mineiros fizeram, que é basicamente essa camiseta que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, vocês, aqui na USP, com professores excelentes, com a ciência de ponta, vocês têm tudo para ficar cada vez melhores.
E é isso, pessoal. Obrigado.